Lucas, que assim preceitua. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a alma. E o que tens preparado, para quem será? E no versículo 21 do mesmo capítulo, arremata com sabedoria. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Para quem, meu filho, amontoaste tanta riqueza? Logo virás para cá, e nem mesmo o teu corpo de lama poderás trazer. Entregá-lo à terra, porque da terra ele procede. Ele é um empréstimo passageiro. Sabe o que te acompanhará para cá? Somente o bem ou o mal que tiveres feito, e receberás nas mesmas proporções que deste aos outros. O sacerdote, com a boca semiaberta, mastigava o alimento divino, sem contudo sentir seu elevado sabor. João Evangelista dá tempo para que a massa doutrinária possa fermentar. E o silêncio reina no ambiente. Nisto, o chefe do cristianismo lembra-se de algo do Evangelho, e comenta meio inseguro. Amado Senhor, falaste que não vieste trazer a paz, mas a espada. Não sei como encontrar isso no Evangelho, mas sei que existe. Pareceu bem seguro nessa investida, para confirmar seus atos trevosos na terra. João perpassa neles olhos calmos, como se estivesse abençoando uma criança, e assim dispõe suas ideias. O que acabas de dizer, meu filho, está em Mateus, capítulo 10, versículo 34, assim transcrito nos moldes modernos. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Sei que não desconheceis os pais da igreja, que suspenderam as colunas teológicas do apostolado romano, como Santo Agostinho, bispo de Hipona, nascido no século IV da era cristã, teólogo, filósofo, moralista e dialético. Homem que, àquela época, já sabia colocar em conexão a inteligência e a fé. Ele repetiu muitas vezes qual era a espada que Jesus veio trazer para a luta no mundo, chegando ao ponto de ser colocado à margem dos valores reais da igreja. E desconheces isso? Jesus veio trazer sim, a espada, mas a espada de verdade, que corta mais de que todas as outras, a espada do perdão, que vence mais que todas as armas, veio trazer a espada do amor, que domina muito mais do que os exércitos reunidos de todos os povos. Urbano II abaixa a cabeça e não tem coragem de olhar mais para a cândida alma que dialoga com ele e que supunha ser o Cristo. Era consciente do que ouvira, pois tinha amplos conhecimentos dos tratados teológicos. Recomeça a chorar, reconhecendo sua inutilidade. Na verdade, com as cruzadas ateara fogo nos lares cristãos, mas como apagar? E as labaredas cresciam como nunca. Queria morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Sinto que Deus me chama. E debruça na banqueta, em pranto contínuo. O mestre de Éfeso articula docemente. Urbano, Deus te chama, na verdade, porém, te chama para viver, te chama para que faças alguma coisa, que possa aliviar os sofrimentos humanos, a fome, a peste, a nudez, os infortúnios ocultos, que devastam grande parte dos bairros de Roma. Eleva a tua igreja acima das misérias humanas, consola e abençoa. Ajuda, serve e estende, Urbano, a fraternidade entre os corações, pois somos todos filhos de Deus e herdeiros do Cristo. Ele, na verdade, deixou à igreja a posse dos bens imperecíveis da alma, para que ela pudesse repartir, sem estipular preço. Repartir sem trocas exageradas, sem permutas vergonhosas. Parece-nos que neles que julga os inimigos da igreja e Satanás tem mais respeito pelas coisas santas, porque desconhecem o que conheces. A iniquidade assola a humanidade, vergasta os povos em todas as direções, mas o pior é que essa iniquidade se enraiza em Roma, e, se não é muito dizer, na casa que dizes pertencer ao apóstolo Pedro, a quem encontrei há pouco tempo falando aos muçulmanos, no plano espiritual, quando estavam em sono. Levanta, meu irmão, e vive. Vive para Deus, para a humanidade e para a tua igreja, no bem absoluto, onde não existem fronteiras. Levanta, toma o teu fardo e anda. Começa a amar a Deus sobre todas as coisas, e pelo menos os que se aproximaram de ti, como a ti mesmo. Esta é a lei e os profetas. O sumo pontífice acorda do longo sono, assustado. Os olhos denunciam pranto ininterrupto, coisa difícil de se notar na sua postura de homem guerreiro e espírito decidido.
O sol já banhava Roma há várias horas. Os cardeais já tinham sido sucedidos muitas vezes, e sua santidade dormia. A apreensão era geral, mas afinal acordara. Suava nas quentes mantas, de que alguém, prestimoso, ajudou a se desvencilhar com rapidez. Não dera de pronto, ao levantar-se, que na sua mente ainda vibrava o diálogo que tivera em sonho. Dá alguns sinais com os longos dedos, e seu imediato, o cardeal Palini, assenta-se ao lado. O sumo pontífice narra para ele todo o seu sonho. Dá alguns suspiros, e firma-se neste aconchego de conversa. Meu filho, estive com o Cristo esta noite, para mim inesquecível. Não sei se me recordo integralmente do que lhe disse, no entanto, sinto por dentro a sua vontade. E descreveu mais ou menos o personagem de seu sonho. O velho sacerdote não conteve as lágrimas, nem as palavras que escapuliram dos seus lábios. Como é belo o nosso mestre! Daí a semanas, 3 conselheiros dos mais virtuosos e inteligentes, que a posição da igreja escolhera, no auge da Idade Média, se reuniram com o Papa, para analisarem o sonho dele e tirarem o proveito indispensável, desde que não fosse em detrimento das conveniências urgentes da Igreja Católica Apostólica Romana. Urbano II já não era o mesmo. Aquela energia característica de sacerdote e soldado desaparecera depois do encontro com o mensageiro do Mestre dos Mestres. Queria modificar alguns aspectos da conduta da Igreja e assinalava grande interesse num novo concílio, para que pudesse narrar essas verdades no seio do comando católico. Estava faminto de leituras que lhe assegurassem os dons dos sonhos, de comunicação com as almas que já tivessem partido para o mundo espiritual. Não tinha experiência desta verdade, contudo, sentia por dentro que ela era uma realidade. Seria seu maior prazer conversar com antigos sacerdotes iniciados nesses fatos. Os conselheiros desconfiavam da sanidade mental do sumo pontífice. Vários foram os diagnósticos de especialistas franceses e italianos, da maior confiança. E começou o arroxo psicológico no meio dos sacerdotes mais balizados de Roma e da França. Como se sabe, os maiores inimigos são os que surgem dentro de casa, e destes havia em abundância para Urbano II. No seu leito de morte, os mais apressados anunciaram que as últimas palavras do Papa foram: haveremos de ter a vitória. Na verdade, o que ele dissera, era a vitória com o Cristo, suprimindo as espadas, fincando as suas pontas no solo, para que pudessem simbolizar a cruz na luta pela vitória do amor. E Pascoal II toma as rédeas do poder papal. O discípulo amado de Jesus sentira o efeito da sua conversa com o primeiro magistrado da igreja. Sabia que iriam continuar os desatinos do clero romano e que as cruzadas já haviam partido em direção ao Oriente, atingindo as raízes da árvore do escândalo. A sua ação nefasta seria amenizada com aquela simples mensagem endereçada ao homem responsável pelo destino da comunidade cristã, pois falara na hora certa, e com a pessoa exata. Mesmo que os outros sumo pontífice assumisse, como ocorreu, a direção da igreja, o trabalho de sustar as piores medidas já estava feito. Foram aliviadas, por misericórdia, as investidas de ordem pudica. Os planos anteriores eram bem piores do que os que foram executados. João Evangelista desce em Assis. Anda nas suas desajeitadas mas, analisa as almas dos 2 planos, que transitam sem se perceberem umas às outras. Ali deveria nascer, bastando-lhe escolher o lugar e a família, mas para isso tinha tempo, e as qualidades que possuía eram suficientes para localizar o ambiente doméstico, para sua breve reencarnação. Além disso, poderia chamar em seu auxílio o diretor espiritual de Assis, com todos os seus assistentes, e até mesmo o dirigente espiritual de Roma, pois estava bem acima dessas entidades que dirigiam cidades e mesmo países. Por enquanto, conservava-se anônimo, para não perder o de que mais gostava, a simplicidade junto aos seres e as coisas. Muitas foram as ocasiões em que apagara a sua verdadeira luz, para não servir de motivo de muitas atenções. Esconderá-se inúmeras vezes, em dimensão diferente, para não ser visto por entidades que com certeza viriam falar-lhe com reverências, querendo prestar-lhe serviço. Queria que a humanidade lhe emprestasse sua capa, até o ponto em que não se tomasse inconveniente. Gostava, e o seu prazer era imenso, de aproveitar essas coisas até a um ponto que não se tomasse conivente com velhos hábitos e vícios, a fim de não serem incentivados, e para isso,
tinha o máximo cuidado. O velho discípulo do Cristo estava na terra para vestir novamente o fardo à carne e servir a humanidade. Assis lhe emprestaria um panorama agradável. Era uma província de Pirusa, na região da Úmbria, onde o comércio era sobremodo avolumado, atraindo a atenção dos grandes comerciantes do país. Não era de se assombrar, se os turistas encontravam ali objetos procedentes da Grécia, da Pérsia, Fenícia, do Egito, bem como amuletos de todas as procedências, decorações da Síria, tecidos da Ásia Menor e bebidas de variadas origens. Era ali, onde se encontrava abastado comerciante com a sua jovem família, em luxuosa mansão, o berço em que deveria nascer uma estrela, deslocada da grande constelação cristã no país da luz, que receberia o nome de Francisco. Pedro Bernardone, alto comerciante de Assis, não saberia que um astro, por misericórdia de Deus, viria habitar em seu lar, talvez lhe trazendo aparentes contrariedades, pois a sua missão diferia completamente da de um comerciante, cujo raciocínio era somente a barganha das coisas materiais, para que éstas se multiplicassem. Seu futuro filho traria outra missão frente ao mundo conturbado e materialista, condenado e suspeito. Pedro não poderia supor que do seu amor e o de sua linda esposa surgiria outra vida, um ser humano muito semelhante a um personagem da história universal que lhe tanto reprovara, quando lera sua vida. Esse personagem, luz que iluminou a Ásia, era o príncipe Siddhartha, conhecido no mundo inteiro como Buda. O rico comerciante, logo de pronto, não sentira afinidade pelo Gautama, por ter ele abandonado tudo o que possuía, em procura da verdade. Achava ele que essa verdade, fosse qual fosse, seria encontrada com mais facilidade, usando ouro. Ademais, quem possuísse bastante bens terrenos, qual homem do reto pensamento, não precisaria preocupar-se em demasia, com qualquer princípio doutrinário, que lhe pudesse trazer aborrecimentos e contradições inexplicáveis. No entanto, uma coisa lhe balançava o ser na vida de Buda, era a sinceridade, a têmpera irretorquível, a confiança difícil de ser igualada. Dizia sempre, esse homem deveria ser um guerreiro, para dominar países, tomar cidades e hastear sua bandeira por onde passasse, o que seria, para seu povo, uma verdadeira glória. E não deveria renunciar ao que possuía, as riquezas de um reino inteiro, fugindo da tradição já difícil de ser mantida por uma linhagem de reis e príncipes. Isso é uma deturpação da dignidade da família imperial de um país. Quando Dona Pica, sua esposa, folheava o Evangelho, deparava com o Apocalipse e começava a ler alguns versículos, ele mandava que ela parasse, que não deveria perder tempo com coisas inexplicáveis, de mau agouro, com visões de difícil comprovação. E alertava sempre: minha filha, o presente deve ser o nosso ideal, mantendo nosso convívio com a alta sociedade requintada do mundo. O tempo é pouco para mantermos os nossos negócios, e não vamos nos preocupar com adivinhações e profecias. Deixemos isso para os sacerdotes, que gostam de ilusões e é bom que se proponham a isso, deixando-nos mais livres na natureza que nos propomos viver, cada qual no seu lugar de ação. A vida é muito mais alegre com vinhos caros, com roupas de alta qualidade e com mansões que não se igualam facilmente. Não achas? A jovem senhora guardava, tristonha, o livro que ganhara de seu padrinho, um velho sacerdote de Pirusa. E Pedro, agitado e alegre, punha toda a atenção em um comércio, sem deixar de vigiar todas as transações que seus empregados de confiança mantinham com firmas estrangeiras. O seu nome já saltara as fronteiras, e a sua fama ganhara a confiança dos mais luxuosos palácios, que vinham em procura de coisas sempre novas. E o dinheiro entrava para sua já gorda bolsa, como água dos rios em procura do mar. O tempo passa, e alguém se prepara para ingressar na família de Pedro Bernardone, em nome de Jesus Cristo. Quase toda a Eurásia se encontrava conturbada, no princípio do século XII. As cruzadas não davam tréguas, dos reis aos príncipes, dos monarcas aos imperadores, das crianças às mulheres, dos homens do campo aos das cidades, dos fiéis aos sacerdotes, e mesmo ao Papa. Para se aquilatar a grande catástrofe, eram esperados, na primeira convocação dos cruzados, 1 milhão de fiéis, de todas as classes e de todas as origens. No entanto, atingiu-se o absurdo de 2 milhões de guerreiros provindos de muitos países.
Os nobres desembainharam as espadas, e se alistaram para as frentes de combate. Desses milhões de almas, restaram, ao final, uma migalha de 30.000 cruzados, nadando em rios de sangue. Com os pés no chão, o rubro líquido de vida e até os tornozelos, numa fictícia vitória, eram trevas contra trevas, sob a vigilância da luz. A terra era um verdadeiro palco de morte, da chamada Guerra Santa, de religião contra religião, de princípios contra princípios. Parecia que as coisas santas haviam sido dadas aos cães, como nos adverte o Evangelho. Rios de sangue desfiguraram os sentimentos humanos, petrificaram as almas e os sentimentos dos bons, e os maus envenenaram-se nas hostes da vingança. Ninguém tinha liberdade, todos eram escravos do ódio que se manifestava em nome da defesa dos lugares santos de Jerusalém, não sabendo que tudo criado por Deus tem um ambiente de pureza e o clima de santidade. Todavia, enquanto a ignorância domina, invertem-se temporariamente as situações e o regime dos fatos e das coisas, até o limite de peso do fardo programado pelo karma coletivo e pelos processos evolutivos de cada criatura. A palavra basta é sempre dita pela inteligência suprema, nos moldes que achar mais conveniente, e, para tanto, de vez em quando descem grandes almas ao mundo, com sérios compromissos de aliviar os sofrimentos da coletividade. E eis que chegou esse momento naquela fase da história dos homens. No alto escalão espiritual, em Roma, ocorre uma reunião, presidida por um ser de singular beleza, e de equidade deslumbrante. Se assim poderemos dizer, um anjo, que passaremos a chamar de Selene. Para o conclave espiritual, foram convocados espíritos de alta responsabilidade, da França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal e algumas personalidades do Oriente, como todos os diretores espirituais das cidades desses países. Ali estavam concentrados os valores de cada região, para conhecerem por ser verdadeiras, o que estaria acontecendo na atmosfera da Terra, prestes a se realizar em favor de todos os homens. O Evangelho de Jesus seria aberto, lido e vivido por almas dignificadas no amor. Ouvia-se suave música no amplo salão espiritual. As emoções se intercalavam como se fossem uma só vibração, em uma só dimensão de vida. Em comparação com a Terra, parecia que aqueles seres ignoravam o que se passava no mundo. Porém, eles eram mais conscientes do que os próprios homens da Terra. Ali se reuniram para tomar as providências correspondentes ao amparo dos 201, das 2 centenas de astros que iriam girar em torno de uma estrela, em favor dos homens, pela paz e pelo amor. Depois de sentida a prece, Selene tomou a palavra. Que Deus e Jesus nos abençoem nas nossas lutas. Meus companheiros, hoje a minha emoção é maior, e creio que a de todos nós, por estar presente neste conclave, o nosso muito querido Apolônio de Tiana, figura respeitável em todos os bastidores espirituais da Terra. Espírito de ajuda espontânea, de dignidade incomparável, que sempre foge dos postos de comando, mas que coopera como se estivesse nele. E, se alguém dentre vós não o conhece, que se levante, porque o prazer vai ser grande em apresentá-lo, com todo respeito e gratidão. Centenas de espíritos levantaram-se ansiosos por conhecer o tão bem falado Apolônio de Tiana, que ali estava em nome da Grécia, por amor aos que sofrem, como grego, mas acima de tudo, como cidadão do universo. Não queria reverência, mas achou digno levantar-se para ser conhecido por todos, ficando assim mais singelamente posicionado no seio dos trabalhadores do bem. A explosão de palmas não se fez esperar. Mãos espirituais estalavam parecendo fogo fato ou relâmpagos coloridos, momento em que todos os olhares o buscaram admirados e agradecidos pela misericórdia de Deus. Apolônio, movido pela correspondência do amor, no afeto dos companheiros, sentiu amor por todos, e neste sentimento, sua luz invadiu o recinto, como se uma estrela de primeira grandeza fosse trazida para dentro do templo. Quando viu que ofuscava a todos, apagou-se, pedindo desculpas amáveis. Os corações batiam movidos por emoções divinas, pois aquele material luminoso, desprendido por Apolônio, seria incorporado aos assistentes como vigilância, como suprimento, como energia que deveria permanecer por muito tempo, na mente e no coração de cada um que ali se encontrava, em nome de Deus e em nome do amor às criaturas. Continuou Selene. Meus filhos,
É com grande prazer que anuncio a descida à terra de 201 espíritos, em missão especial, sendo coordenador dessa expedição o venerável João Evangelista. E para nossa maior alegria, ele vai renascer aqui na Itália, na região central deste país, em Assis. Fez-se silêncio. O diretor espiritual de Assis quis levantar-se e gritar de alegria. No entanto, alguém impediu a manifestação de suas emoções, acalmando-o. Céline anunciou os pontos estratégicos de todos os missionários, as tarefas que iriam desempenhar no cenário do mundo, as finalidades e os frutos que aquelas vidas iriam produzir. Eles já estão nos seus postos e haverão de demorar-se um pouco, pois procuram se familiarizar com o ambiente onde foram chamados. João vai abrir seus olhos físicos na engrenagem da carne, ainda neste século, provavelmente no ano de 1182. Uma coisa vos quero pedir, que ampareis o quanto puderdes essas almas conscientes dos seus deveres. Em muitos casos, nós outros não suportaríamos os duros testemunhos que se irão entregar para a expansão da luz de nosso Senhor Jesus Cristo. O diretor de Assis, inquieto por saber que ali na sua área de trabalho, já estava, anonimamente, um dos maiores profetas, queria encontrá-lo logo que lá chegasse. Os outros assistentes portavam a mesma ideia, retomarem aos seus postos de trabalho e auxiliá-los, os carabineiros dos céus, em função divina na terra. A nossa alegria já é tão grande, comentou Céline, completa-se com o surgimento do nosso querido Apolônio, que distribuiu dádiva valiosa para cada um, na luminosidade do seu amor, que vale mais do que todos os bens da terra. Ele vos dou mais energia em cota especial, para que possam trabalhar mais na lavoura do bem. Se não anunciássemos sua presença, ele permaneceria no anonimato, por não estar acostumado a tocar o gasofilácio da vaidade. E bom que fique registrada em vossas consciências a qualidade de alma que está conosco nesta reunião memorável. Já tive longo diálogo com João sobre a sua missão na Terra, frente ao espetáculo escandaloso que se opera por intermédio das cruzadas e que vai ter prosseguimento em outra dimensão, porém, sempre com os mesmos protagonistas. E longa a história dessa falange de espíritos encravados nas sombras por 1000 anos e de lá deslocados por mais um milênio. Segundo o Apocalipse de João, que prevê a limpeza final, quase todos irão para mundos correspondentes às suas naturezas. Colaboremos com João e ajudemos aqueles irmãos em trevas. Essa é a finalidade desta reunião. Que Jesus Cristo nos abençoe, despertando em nós um interesse maior pela paz, sem esmorecermos com os prováveis acontecimentos de toda a ordem que haverão de surgir. É de se admirar que exista guerra entre irmãos e entre religiões, porém, a admiração maior desperta a falta de amor e o abandono eterno dessas entidades naquele desterro, por não ser esta a lei de Deus. E para que eles aprendam a ser livres, faz-se justo que conquistem a sua própria liberdade. O emissário Túlio Céline, finalizando a conversa, agradeceu a Deus em uma sentida prece, agradecendo igualmente a Jesus, pela presença muito amável de Apolônio, encerrando a reunião. Caracterizando o final daquele encontro, longos diálogos, enriquecidos pelo assunto palpitante, foram travados entre os irmãos que se congregavam naquela assembleia de almas unidas pelo dever de amor à humanidade. Daquela hora em diante, João Evangelista, bem como seus discípulos, teriam toda a cobertura na luta do bem, que era o ideal de todos. E a caravana partiu para Assis, juntamente com seu diretor espiritual, para as reverências devidas ao grande apóstolo, que iria revestir-se novamente da carne, e nela fazer prodígios. 7. A família Bernardoni. Assis começou a ser visitada por muitas caravanas espirituais da Europa, Ásia e África, bem como de outros lugares, que tiveram conhecimento da presença do discípulo do amor, na atmosfera da Terra. Para cada um, ele tinha estímulos diferentes, de acordo com as suas tarefas, nos lugares a que foram chamados. Assis ficou sendo a meca espiritual da Itália, e talvez do mundo, por ser a grande esperança para os soldados do bem, em profusão por toda a terra. Pedro Bernardoni entra e sai várias vezes da sua grande mansão, onde o mármore colorido era a tônica do luxo reinante que lhe garantia a posição social, não somente de Assis, como também em Roma. Luxuosa piscina relembrava as dos antigos reis da Babilônia ou das dinastias faraônicas do Egito. De vez em quando, antes de entrar no seu imponente palácio,
Dava uma olhada demorada em todos os seus contornos, acalentando a vaidade, e dando asas à esperança de ser um príncipe dos bens, transitórios que fossem. Solfejava canções que decorara nos curtos períodos que passara na França, e prazerosamente espraiava seu pesado corpo em fofas almofadas, hora em que seus pensamentos divagavam, como que policiando todos os seus bens. Sentia que o seu corpo e os seus pertences eram uma só peça. Bernardone ficaria na história, pois queria competir com os ricos patrícios de Roma e de Veneza, da Bolonha e de Milão, de Nápoles e de Gênova. E se os bons ventos favorecessem, além das fronteiras. O seu ideal era faraônico, por excelência. A sua ganância era sem limites, queria que a sociedade romana o conhecesse mais tarde. Essas eram suas ideias, alimentadas a sós. Como grande magnata, pensava mesmo em aprimorar-se mais em várias línguas que já falava, no entanto, faltava-lhe o material precioso para esse objetivo, que era o tempo. A sua operosa mente se dividia como o sol, para aquecer todos os seus bens. Dava ordens em todas as direções e participava de tudo referente ao seu próspero comércio. A França era o centro comercial da Europa mais visitado pelo rico comerciante de Assis, tanto levava finos tecidos, quanto trazia diversos objetos, ganhando transporte e duplicando o ganho. As bebidas e roupas finas eram o seu fraco. A prosperidade das suas transações dava-lhe alegria permanente e energia inesgotáveis. A sua mente era uma fornalha acesa, sem faltar combustível. Já dominava, com certa segurança, as finanças de Assis. Era conhecido em grande parte do Oriente, e beijava frequentemente as mãos dos mais respeitados cardeais e bispos, que o abençoavam pela força da sua posição. Essa era a vida do futuro pai de Francisco de Assis. O espírito João Evangelista escolhera aquele lar para renascer, não por causa do luxo, mas por estar ali um conjunto de almas que lhe tinham sido caras em épocas recuadas da história. A sua presença no seio da família evidenciaria a sua gratidão para com aqueles companheiros de recuados vivos. Em algum lar deveria ocorrer o evento e o lugar seria aquele, em nome do Mestre dos Mestres. João já frequentava o lar dos Bernardone, familiarizando-se com todas as pessoas, desde os mais simples encarregados de limpeza aos mais graduados, na alta confiança do comerciante. Parecia que a casa se tornara mais saudável, com atmosfera mais agradável e mais hospitaleira, multiplicando-se as visitas dos amigos, compadres e mesmo de turistas mercadores. João costumava reunir-se com as caravanas espirituais que iam visitá-lo, no ambiente da própria casa do rico comerciante. Quando partiam, desculpava-se pelo ambiente requintado, explicando que aquele amontoado de coisas fazia parte da sua renúncia no futuro e que, enfim, tudo é útil aos propósitos do bem comum. A senhora Bernardone, jovem, linda e inteligente, já sentia a aproximação do futuro filho. Sua inspiração chegava ao êxtase, vendo e ouvindo coisas do lado espiritual, que lhe traziam grandes alegrias. Certa feita, Dona Maria Piccolini, chamada por Pica no ambiente doméstico, recostada em um triclínio, ao clarão da lareira, lendo o Evangelho, tesouro que guardava por estimação, do seu velho padrinho de casamento, explicavam as duas aias que lhe faziam companhia. Num certo momento, parou, suspirou profundamente e comentou com Jarla, que se sentara rente a ela, para adivinhar-lhe todos os desejos e agradá-la. Olha, Jarla, vou ter um filho. Já sonhei com ele. É um anjo. Queira Deus que esse sonho seja verdadeiro. A velha grega sorriu e abençoou a vontade da sua filha de leite. Que bom, redarguiu a velha, vamos ter um santo em casa. E arrematando a conversa, também acho, senhora, porque de certo tempo para cá, até o senhor Pedro está mais amável, não só para minha filha, como para todos nós. Neste fim de ano, todos ganhamos presentes. Neste ínterim, veio correndo uma serviçal prestimosa, meio alvoroçada, dizendo: Madrinha Jarla. Dona Quina está gritando, vamos lá, ela está chamando a senhora. A velha levantou-se amável e foi acompanhada pela senhora Bernardone, coisa muito rara entre serviçais e senhores. Lá chegando, deram com a velha Quina assustada, dizendo que vira um anjo entrando dentro do seu quarto, a dizer umas coisas que ela não entendia direito. Era muito bom, mas estava com medo e queria que Jarla ficasse com ela. Pela notícia da antiga Seva,
Já paralítica há alguns anos, a senhora ligou os fatos com o seu sonho, trocou olhares alegres com sua ama de leite, e sorriram baixinho. Já ela então disse: Meu Deus, senhora, será o nosso anjo sendo visto por mais pessoas, para a confirmação do teu sonho. Que Deus seja louvado. Que assim seja. A senhora Bernardone, aproveitando o evangelho entre as delicadas mãos, abriu acaso e lhe com profícuo interesse a cura de um paralítico em Cafarnaum, assim registrado por Mateus, no capítulo 9, versículos de 1 a 8. Entrando Jesus num barco, passou para outra banda, e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Por que cogitais o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. E, levantando, ele partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A doente, assustada com a presença da senhora em seus aposentos, e com o que esta lera, e de que nunca ouvira dizer, sentiu um conforto indescritível. Naquele instante, João Evangelista aproxima-se daquela que elegera como mãe, toma-lhe as mãos, e mescua-se em sua mente e através de sua grande sensibilidade, transfere um turbilhão de fluidos para o seu coração, fazendo com que amasse aquela velha como se fora seu próprio filho. E, mentalmente, lhe fala com todo o carinho, próprio da sua intimidade: Mãe, toca essa filha do coração, se já me amas pelo sonho e pela esperança. Se te agrada a minha presença em tua casa, conceda o teu amor também a quem tanto te serviu, empenhando a sua própria vida em favor desta casa. O teu amor poderá curar-lhe e assegurar-lhe a esperança na vida, em Deus e em Jesus Cristo. Lágrimas escorriam nas faces da rica mulher de Assis, e ela avançou instintivamente, aconchegando a criada no colo, transfundindo-lhe o mais puro amor, beijando-lhe as faces enrugadas e flácidas, de tantos anos nas intempéries da vida. A emoção da velha transcendeu o raciocínio e o poder da palavra. Nunca na sua vida receberem tanto carinho, na abertura generosa de um coração, como se fosse uma mãe a contemplar o próprio filho recém-nascido. Explode o amor, em trocas incomparáveis. E a senhora Bernardone, influenciada pela luz espiritual que a estimulava naquele ato, fala com energia e firmeza, mesclando a voz com brandura e fé. Levanta, minha filha, em nome do Cristo, e anda em nome de Deus. João Evangelista, no plano espiritual, há volume em torno de si grande quantidade de fluidos, que se dividiam numa policromia encantadora, e estende as mãos luminosas em direção ao sistema nervoso da cerva, e lança raios cor de ouro e de um azul sem precedentes no coração da antiga cervical. Um clarão de difícil entendimento, envolvendo os músculos da irmã enferma e somado à força do levanta-te e anda dito por Pica, faz surgir o fenômeno. O quarto simples da velha preta, tornou-se um céu. Vários espíritos, de mãos dadas, em profunda veneração, entoavam um hino deslumbrante. João aproximou-se e, com um sorriso nos lábios, osculou a fronte da anciã, dizendo: Graças a Deus. Admirados, todos viram Dona Quina deixar o leito, andar sozinha no quarto e avançar para o pátio gritando ininterruptamente: Graças a Deus. Louvado seja Jesus Cristo. As outras mulheres, que serviram de instrumentos, ficaram sem palavras ao assistirem àquele espetáculo de fé, confirmando pelos fatos que, na verdade, por misericórdia de Deus, parecia haver um anjo naquela casa. Assis estava sendo palco de coisas transcendentais de difícil explicação. A senhora Bernardone, envolvida em inocente misticismo, fazia borbulhar em seu íntimo uma riqueza imensurável de fé. Entrava em meditações demoradas, e, de espaço a espaço, lia e relia o livro santo, crendo que a força, da qual partira a cura de Quina, estava no Evangelho, sendo operação do Cristo. Não sabia como e por que meios se processava o ambiente de paz. Quanto ao milagre, atribuiu ao anjo que vira em sonho,
confirmado por Jarla. Debulhava a espiga das recordações com intenso prazer, sem perder um grão dos fatos, nem a sequência daquela história que ora se iniciava. Certo dia, sentiu irresistível vontade de dar um passeio pelos arredores da cidade. Queria ver o sol nascer, espetáculo que lhe fazia muito bem, ter contato com as plantas, com os pássaros, perceber a música da vida. Era dada à poesia, gostava de fazer certas anotações quando inspirada, e sentia no coração que aquele dom aumentara de certa data para cá. Falou com Jarla, que logo tomou todas as providências. Na madrugada seguinte, quando o silêncio a convidava para um colóquio perfeito com as coisas, a senhora Bernardoni subiu, ajudada por Jarla, no fiacre de luxo, para dar seu desejado passeio. O cocheiro estalou um chicote nos ares. 2 fogosos cavalos, contidos por rédeas coloridas, avançaram devagarinho, parecendo que andavam no ar, pela imposição dos travões bem postos nas suas estomas, do grego stoma, boca. As rodas deslizavam nas estradas, sem que a linda Madonna percebesse que viajava. Daí a pouco tempo, o hábil cocheiro contornava um lago encantador, fazendo com que os cavalos caminhassem, para que a senhora de Assis pudesse contemplar as águas mansas, que refletiam sobremaneira a luz das estrelas. Lentamente, o disco solar começava a esplender seus raios, anunciando o novo dia, e a distinta senhora não perdia um momento do espetáculo cósmico. Se não é muito dizer, sorvia de maneira estática a essência luminosa do astro-rei, como se fosse o melhor dos vinhos. Sua cabeça começou a girar levemente, envolvida em um prazer indelével, como se estivesse embriagada, sensação nunca antes experimentada por ela. Algo lhe segredava internamente para manter-se em silêncio ante determinadas reações. Nem a filosofia, nem as palavras humanas, mesmo em grande esforço intelectual, poderiam explicar o que se passava com a senhora. Somente a fé do santo e a natureza do místico entendem o que se passa no coração de quem começa a vivenciar o amor. Os ventos sopravam sobre os raios solares, sem que estes cedessem em seu calor, formando um conjunto de bênçãos graciosamente oferecidas aos seres e às coisas. Era a vida em profusão, pelas bênçãos de Deus, que permanecera em silêncio, para dar tempo à senhora de sentir o Cristo em Deus, e Jarla falou a meio tom. Há quanto tempo moramos aqui e não tínhamos conhecido ainda esta felicidade. Pensava, em certos momentos, que era preciso comprá-la a peso de ouro. Hoje, porém, mudei de ideia. Tanto a senhora quanto eu estamos envolvidas por ela. O céu é para todos, mas nem todos se encontram preparados para o céu. Quantas pessoas há em Assis, quantas existem em toda a Itália e no mundo inteiro? Contudo, somente pequena minoria sente o coração e a consciência liberando a vida. Pica Bernardoni não se admirou da tirada filosófica de Jarla, porquanto já conhecia suas qualidades, por ter sido ela sua primeira mestra. Os gregos eram quase todos ilustrados, mesmo os próprios servos. A filosofia era dom comum em todos eles e Jarla estava inspirada pelo ambiente que circundava a carruagem. De em quando, vinha à mente das 2 mulheres a cura da velha quina, e um leve sopro, que poderíamos chamar de vento fluídico, ajudado pelo sistema nervoso, corria na epiderme das 2 almas ali em meditação. Aquele passeio matinal foi um restaurador de energias para Pica, e de extraordinário conforto para a velha serva. Para o cocheiro prestativo, o ambiente era o mesmo de sempre, enquanto as 2 senhoras estavam em êxtase, convivendo com grandes ideias. Ele limpava os metais dos arreios com pedaços de lã. Alisava os cavalos com as mãos, pois aquele era o seu mundo. Cada um permanece em conexão com a faixa que lhe é peculiar, no empuxo evolutivo. Já com o sol alto, a carruagem entrou no pátio da mansão. As passageiras desceram como se retomassem de uma excursão a Roma ou a Paris. Pedro Bernardoni, com aspecto taciturno, entrava e saía apressado da casa, mal cumprimentando os mais chegados, envolvido que estava com grandes preocupações. Soubera do ocorrido com a velha quina e sua mente estava conturbada, por saber que santidade não se concilia com riqueza, temendo pela saúde da esposa. Estaria ela envolvida nas ondas de Satanás? Iria consultar o reverendo, o mais breve possível, para que ele pudesse diagnosticar todo o caso de sua mulher. Não poderia ser mentira, pois viu com seus próprios olhos,
Andando, a cerva que há 2 anos estava entrevada em um catre. Como poderia ser isso? Não estamos mais na época do Cristo, não existem mais apóstolos. Os profetas desapareceram. Isso deve ser obra do diabo. Em todo caso, a palavra final seria do padre de Assis, da igreja de São Damião. Foi ao encontro de sua jovem mulher, que de faces rosadas comentava com Jarla, a beleza do sol e do momento em que as estrelas se escondiam, da música espontânea dos pássaros e da tranquilidade das águas na despedida da madrugada. Pedro espantou-se por ver sua mulher em completo equilíbrio emocional em conversações das mais nobres. O seu maior medo era que a esposa se revestisse de santidade e a sua mansão se tomasse ponto de romaria de mendigos. E o seu comércio? E a sua riqueza? Ficaria maluco. Daria o quanto fosse preciso para as comunidades religiosas, para que os padres tirassem da cabeça da sua esposa aquelas coisas relacionadas com o invisível. Mas sentiu que era melhor silenciar, e agir em segredo. Procuraria um cura apropriado para cuidar do assunto e pela obediência que ela lhe devia como esposa, tudo retomaria o que era antes. Assim pensou e assim fez. Montou a cavalo e saiu à procura do vigário que viera de Spoleto, famoso pelas suas bênçãos às riquezas, ao comércio, e forte para impedir a ação do Satanás. O rico comerciante de Assis encontrou o vigário já de saída, mas este, conhecendo a posição que Pedro desfrutava na rica região, cumprimentou-o com amabilidade, fazendo-o desmontar e ficar à vontade em requintada sala, que mandara decorar somente para receber pessoas de alta posição social. Foi logo perguntando: que bons ventos te trazem aqui, senhor Pedro? Para nós, isso constitui uma honra, e principalmente para mim, que pouco conheço esta região. A Umbra foi o meu sonho desde criança e agora a minha vontade se realizou, com certeza em nome de Deus. Sim, sim, respondeu Bernardone. Venho aqui, reverendíssimo padre, para lhe contar fatos ocorridos com... O vigário interceptou, parecendo inspirado. Já sei, com tua esposa, dentro da tua casa, e vieste para saber se procede de Deus. O homem, pálido, falou ao vigário. Como sabe o senhor disso? O padre deu um curto sorriso, e anunciou com facilidade. Nada se esconde da Igreja de Deus, e o senhor não sabe que sou seu representante. Moveu a cabeça, afirmando o que sabia até então. Sei que tua mulher está alegre, parecendo mais jovem, mais amável, e que a cervajala ainda ajuda em suas meditações. Tenho ainda outras coisas mais a dizer-te que agora não são oportunas, por não ter chegado a hora. Entretanto, fica sabendo, é trama do demônio, para fazer com que percas a fortuna, que Deus te deu por merecimento. Perplexo, o comerciante beijou as mãos asquerosas, acostumadas a refletirem a iniquidade e contou o caso à sua moda, pedindo providências. E tudo foi combinado a peso de ouro. Acontece que a velha Quina, na noite que sucedera a sua cura, fora a casa do vigário pedir as suas bênçãos, agradecida por ter sido curada por Jesus, e lhe contara tudo o que se passou para que ficasse livre da prisão, como paralítico do Evangelho. E o velho lobo vestido de pele de ovelha, tentando tirar proveito do caso, deu um toque ao seu modo. Encontrando sintonia no futuro pai de Francisco, passou a ser conselheiro e confessor da família Bernardone, e, nesta condição, nada ficava escondido nas dobras da consciência que não fosse do seu conhecimento. Assim, passaram as duas mulheres a serem intimamente martirizadas pelo fluente vigário, que embolsava o ouro do comerciante, invadindo a intimidade da sua consciência, mundo que pertence ao seu dono. Foi proibida a leitura do Evangelho, a não ser por ele, e explicado à sua maneira. As preces eram decoradas, quando escolhidas pelo sacerdote, e mesmo os passeios eram vigiados, para que Satanás não encontrasse acesso no coração da rica dama. O arroxo era maior para a serva, por ser ela grega e versada em filosofia, o que a religião católica não aprovava. O reverendo passou a fazer as refeições na mansão, para assegurar a paz do lar. Era um vigilante, no dizer de Pedro, cuja presença impedia a ação do diabo. Assim, passaram-se meses. As mulheres foram obedientes, todavia, nos momentos de liberdade, em que não poderiam ser tolhidas, conversavam fartamente sobre suas ideias, e Jarla, com muita experiência, percebeu as manobras do padre,
pois Quina contou-lhe que tinha ido à casa do vigário pedir as bênçãos e contar-lhe que sucedera, pois fora atingida por um milagre. As mulheres estavam convictas de que Deus daria uma saída para seus propósitos, e esperavam confiantes. Passaram a ser mais amáveis com o padre, para ganharem sua confiança e terem mais liberdade. Procuravam dar-lhe presentes, pois estes eram o seu fraco, chegando ao ponto de o confessor viajar com mais frequência, sem exigir nem impor condições aos que ficavam, como acontecia antes. Para ele, Satanás tinha sido escorraçado pelo poder da cruz, que a sua mão de vez em quando acionava nos quatro cantos da luxuosa mansão, aspergindo igualmente água benta. O comerciante retomara a sua alegria e a sua jovialidade. Certa feita, financiou uma viagem do vigário a Roma, para que participasse, como representante de Assis, de um conclave na cidade eterna. Porém, o destino não o ajudou. A carruagem que o transportava deslizou em curto despenhadeiro e, numa reviravolta espetacular, foi de encontro a uma árvore, esfacelando o crânio do sacerdote. Nada acontecera, porém, com o cocheiro, nem com os dois serviçais que o acompanhavam na viagem. Os espíritos que colaboravam em Assis se movimentavam com entusiasmo, para que o apóstolo do amor pudesse tomar novamente outro corpo, reformulando na Igreja Católica Apostólica Romana os conceitos do amor e da pureza evangélica, sugerindo-lhe maior sensibilidade cristã e mais perdão e ainda, consoante o Evangelho do Cristo, que não ajuntasse ouro nem prata nos seus alforjes. Sua verdadeira missão seria fazer circular todos os bens da vida, colocando as almas na plenitude de esperança. E começa então, a cair no ergastro da carne, uma grande estrela dos céus de Jesus, para iluminar as consciências em plenidade média. 8. Simbiose divina. O amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10 e 12. O amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Deus, a suprema inteligência do universo, periodicamente fraciona seu magnânimo amor, enviando para a paz dos seus filhos, qualificados mensageiros. Desta feita, enviou aquele que fez parte do colégio apostolar de Jesus, João, aquele que na ilha de Patmos mapeou os últimos acontecimentos do planeta, no mais profundo simbolismo jamais visto no mundo, como sendo os fins dos tempos da decadência. O espírito João Evangelista, em alta madrugada, adentrou a nave de descanso dos Bernardoni. Sua futura mãe dormia serenamente, com um anjo, viajando nos espaços infinitos. Ele desceu suavemente no clima sagrado do templo do sono, contemplou a rica senhora e beijou a sua fronte com respeito e carinho. O corpo da senhora Bernardoni estremeceu em um átimo de segundo. A elegante mulher apressou-se em tomar o corpo, no que logo foi impedida pelas circunstâncias. Jarla, a companheira inseparável da senhora, quis entrar no recinto, todavia, desnorteou-se, sem que encontrasse a mansão, e ficou perambulando por Assis, sem entender o porquê da sua perturbação. Maria Piccolini, ao avistar aquela esplêndida figura espiritual dentro do seu quarto, não teve dúvidas de que se tratava daquele com o qual havia sonhado muitas vezes. Tomou-lhe as mãos delicadas e fartas de luz, beijando-as com toda a amabilidade. Quis ajoelhar-se, porém, João não consentiu, fazendo com que se levantasse a meia quebra dos joelhos. Segurou-lhe as mãos entre as suas, e assentaram-se os dois na forma oriental, por sobre um tapete persa que enfeitava o quarto. João falou com doçura. Minha irmã, que a paz de Jesus Cristo seja em teu coração, e te faça dentre mulheres uma mãe, e que seja minha, por graça da vida. A minha gratidão nunca faltará, por esse teu gesto de amor. Agradeceria poder nascer por teu intermédio. Não sou anjo como pensas, nem santo, como divagas em pensamentos sou, sim, teu irmão em Jesus, querendo acertar naquilo com que me comprometi com os maiores da espiritualidade. Lágrimas brotavam nos grandes olhos da mulher escolhida e o ímpeto de falar era tanto, que quis, em brados, agradecer a Deus. Nisso, 2 dedos selaram seus rubros lábios, dizendo: espera um pouco e ouve a quem precisa te falar. Se aceitares a minha chegada pelos canais da tua vida, selarás um compromisso com alguém maior do que nós na terra, e talvez por isso sofras vezames, desprezo, maledicência, pois virás a ser instrumento de grandes acontecimentos. Todavia, se souberes, encontrarás consolo na força do perdão,
na tolerância e no amor. Quando atormentada, procura o Cristo no silêncio da prece. Estimula a fé, e nunca te esqueças de que Deus não abandona a ninguém, principalmente a quem serve de meio para a iluminação da humanidade. Procura lembrar do Sermão da Montanha, de Jesus Cristo, recorda as bem-aventuranças, e vive dentro destes preceitos, que serás livre de todo mal e consolado em todos os transes difíceis. O teu consentimento significa o selo da nossa união, em nome de Deus e do nosso Mestre. João silenciou-se, esperando que a senhora Bernardone ordenasse seus pensamentos, e decidisse, por ela mesma, o compromisso apresentado. Ela, chorando de alegria, fitou os olhos do seu futuro filho e disse com dignidade: não sou dona de mim mesma, quando se trata da vontade do Mestre. E bom que se cumpra a vontade dos seus e não a minha, e, se isso depende do meu sim, já está dado pelo coração. A felicidade e a honra são toda nossa. Saberei, emissário dos céus, ficar imune a todos os ataques das ordens inferiores, e creio que a tua ajuda não vai me faltar. O coração não me enganou, pois por inspiração já sei de quem se trata. Que Deus me ajude a compreender os meus deveres diante de tão relevante tarefa no mundo. Sim, serás meu filho. O ambiente estava perfumado, e a cada suave estalo de flor diferente que surgia, um aroma embriagador recendia no quarto espiritual da mansão. Pedro Bernardone chegou tarde da noite, e antes de dormir deu-se, com uma ligeira ginástica e com um banho frio, um susto nos nervos, para que o sono não tivesse interrupção. Deitou-se e, em poucos minutos, conciliava o sono. Nesse estado, passou ao plano espiritual, onde os dois espíritos, que dialogavam, invisíveis para ele, estavam à sua espera. João Evangelista abriu mentalmente o véu espiritual que separa um plano do outro, e eles surgiram sorrindo aos olhos de Pedro Bernardone. Maria Piccolini aproximou-se como o anjo da casa, para que ele pudesse entender. Ainda confuso, deixava transparecer pela sua aura estriada por coloração cinza e vermelho terra, o ciúme, fazendo despontar o ódio no seu coração. A muito custo e a contragosto, estendeu a mão, que João segurou com amabilidade, dizendo com alegria: meu Senhor, que Deus e Jesus Cristo façam do teu coração um tesouro do bem, que a riqueza espiritual do teu lar acompanhe a da terra. Eu tenho muito prazer em vê-lo junto à tua esposa, cujas qualidades nos enriquecem os argumentos, em se falando do nosso Mestre. Não nos leves a mal por estarmos neste recinto sagrado às tuas aspirações, mas queremos falar-te ao coração, nesta noite que marcará o nosso destino na terra. Esperamos que sejas bastante compreensivo ante o que vamos apresentar. Pedro permaneceu mudo, sem que pudesse articular uma só palavra, pois nada estava entendendo do assunto de que falava aquele senhor mais ou menos vestido de suave luz. Sua esposa, entendendo a gravidade do momento, aproximou-se mais dele, enlaçou o braço em sua cintura um tanto volumosa, falando com gentileza. Querido, este venerando Senhor é um Deus de prosperidade, aguardando nossa decisão, para que possamos nos enriquecer para Deus, na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bernardone mudou o semblante, caindo aos pés do apóstolo, beijando suas vestes, pedindo desculpas e falou embaraçado. Não sei se é verdade, porém, penso que deve ser esse o anjo de quem me falaste. E olhando a jovem senhora, que aprovara com um gesto, levantou-se e disse: que queres de nós, que porventura não estejamos dispostos a fazer? Dize, venerando Deus, que faremos o impossível. Nada há na terra que o dinheiro não compre, e a nossa bolsa está constantemente recheada. O teu pedido é uma ordem. Imponho, porém uma ressalva: se tratar-se de assunto de ordem moral ou doutrinária, teremos de consultar o vigário, que por certo não vai interpor-se, pois como ele, falas também em nome de Deus. O representante dos céus na terra precisa ser consultado, tu bem o sabes mais do que eu. Pedro lembrou-se logo do sacerdote de Spoleto, que mancomunava com suas ideias, esquecendo-se que ele já falecera num desastre. Nisto, o ambiente fê-lo silenciar. O apóstolo olhou serenamente para a senhora Bernardone, e esta, como por encanto, surgiu com o seu evangelho entre os dedos, dádiva primorosa do seu padrinho. João imprimiu nele olhar dotado de consciência, quando suas delicadas mãos o abriram, por força da necessidade, em Lucas,
capítulo 6, versículos de 39 a 45. Propôs-lhes também uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente, para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mau, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Terminada a leitura, Pedro, antes afogado pela depressão, começou a sentir-se bem. Para não lhe ferir a susceptibilidade, não se fizeram comentários do trecho lido. Contudo, ele ficou plantado na consciência do comerciante, para depois aparecer gradativamente no seu consciente, no estímulo de cada dia. Já alegre, perguntou ao discípulo do Cristo: que queres de mim? Ao que João amavelmente respondeu: que sejas meu pai. Desejo nascer neste lar, não obstante, sem a tua quiescência, terei que procurar outro. Pedro, sensibilizado, olhou para a esposa, que não retinha o pranto, e por incrível que pareça, chorou também, falando emocionado. Se depende de mim, meu Deus, faça-se a tua vontade, que seremos os teus escravos. Pelo que vejo, a minha esposa já aceitou, e eu aceito igualmente. Desculpa-me pelo que pensei antes de ti, deves lembrar que sou homem, e como alma do mundo não consigo pureza, que só existe no céu. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. João, por força da condição espiritual do rico comerciante, não falou ainda das dificuldades que poderiam surgir com o seu ingresso na família. Bernardone aconchegava sua linda esposa nos seus fortes braços, dizendo-lhe: sinto-me feliz quando encontro segurança na nossa união e que a paz de todos os deuses a mantenha para sempre. Tu és minha. Eu sou a árvore, tu és a flor e os frutos virão de nós. E no afago do amor de Pedro Bernardone, João emitiu seu pensamento em busca de Jarla que, ainda confusa, procurava sua filha de leite que, envolvida pela luz emitida por aquele pensamento, viu através dela, a mansão dos Bernardone e, rapidamente, chegou ao recinto. Assustada, colocava em ordem seus pensamentos, e as boas maneiras fizeram com que ela emudecesse. Nisto, a dona da mansão desprendeu-se dos braços do marido, e buscou-a dizendo: Jarla. Jarla. Por que demoraste tanto? Sabe quem este? Antes de responder, a serva pediu licença e beijou as mãos do emissário do amor dizendo: sei. É o nosso anjo, que será o filho amado deste lar, ao qual pertenço por misericórdia divina. Mesmo na condição em que me encontro, se Deus permitir, quero ter participação na vinda desta alma de Assis, para a felicidade do nosso povo, para fazer o florescer em cada alma a esperança de uma vida melhor. As duas mulheres derramavam copiosas lágrimas, nascidas da fonte mais profunda do ser, que alegria pura fazia brotar. O vidente de Patmos, dando alguns passos no amplo salão, lembrava um sol de primeira grandeza, fazendo girar um turbilhão de estrelas menores, pela estupenda quantidade de fluidos interligados em sua magnânima personalidade. Cada fração fluídica brilhava como que provida de inteligência, e o colorido desnorteava qualquer raciocínio. João, naquela hora, sentiu amor mais profundo pela humanidade, e um prazer imenso pela abertura da sua tarefa na terra, por intermédio dos Bernardone. Se quisesse, poderia nascer por imposição, todavia, queria entrar na argamassa da carne pelo amor que não impõe, que não oprime, que não desrespeita, que não invade. O próprio amor exalta a justiça, e se era um enviado das qualidades evangélicas, se era uma carta de Jesus à humanidade, no envelope do corpo físico, como proceder para entrar naquela casa? Bater suavemente na porta, pedindo licença para entrar, com humildade, fazendo-se o menor de todos, para exaltação dos valores imortais dos preceitos do Cristo.
parou um pouco seu lúcido argumento mental, olhou para Jarla, transfigurada de contentamento, e disse-lhe: Minha filha, preciso também da tua aquiescência, pois será para todos nós uma peça valiosa no esquema do amor que não tem fronteira,